다들이 문제기 에你数据你喜不喜欢de Itália tive na que Hoje é o quarto dia dos nossos ensinamentos de inverno. 잡지 그걸 연습을 붙이다 안 캐는 붙이 에 조르규베 캐노게 신년나 받쳐다 안티신도 긴디 만서 E, portanto, eu gostaria de oferecer as minhas saudações para todos os geshes, lamas, kempos, todos os professores, os membros da Sangha, os quais estão participando do Kajo Gancho, e aqueles participando da internet, e todos os meus amigos e familiares no Tibete. 다들인데 토마 예 가르쳐 왔었잖아. 가장 E o que eu gostaria de começar falando a respeito hoje 안에 퀴즈 럽도 초지 é que no outro dia, quando eu estava falando sobre como 대한지 송게 라신게 남다 o mestre Kuei-ji se tornou um monge, 가서 송가오성传사 디나로리아 안에 공당도지 럽도 총되시라 매버체 이나야 현장기 우주 개발에 대한 시에는 안 타마들이야 안 공기 e 차기 eu contei que no início, a princípio, ele não queria se tornar um monge, mas no final ele fez 3 condições para o Xuanzang, que foi muito insistente, e ele disse que se o Xuanzang aceitasse essas condições, ele se tornaria monge, mas do contrário, ele não se tornaria. E da mesma forma, ele também preparou esses 3 vagões para que ele pudesse se tornar um monge e ir embora do monastério. Então, esse é um relato que é contado. Mas a questão é se essa história do monge dos 3 vagões, ou 3 carroças, se realmente é uma história real, de fato, ou não. Porque posteriormente essa história ela se tornou muito conhecida e ele começou a ser chamado de um monge das 3 carroças. E todos sabem que quando se fala nos 3 monges o monge das 3 carrocerias é, na verdade, o Kuiji. Mas em termos de história, nós precisamos analisar isso. Então, eu gostaria de falar de 3 histórias diferentes com relação ao Kuiji. A primeira é uma evidência, são as evidências a respeito dessa história das 3 carroças. Então, durante a dinastia Tang, ele provavelmente viveu, o Kuiji, talvez de 618 até 906 da Era Comum, a época que esse monge viveu. Esse monge viveu na mesma época de Kuiji. E ele escreveu uma história chamada O Sutra do Lótus Branco, a história do Sutra do Lótus Branco. E ele fala sobre o mestre Kuiji nessa época, mas ele não escreve nada a respeito do monge das 3 carroças. Não há nenhuma palavra mencionando essa história. 공기 춘중 대삼도 마습에 탕 기럽 이제 천년 신다가 나로라 이미냐 홀로 숨진가 하샹스야 디고 링롱 체요 말 E também, em termos de documentos da dinastia Tang, também não há nenhuma história a respeito disso, do monge dos 3 vagões ou 3 carroças. Mas quando que é que essa história surgiu? Somente alguns manuscritos posteriores é que essa história surgiu. Em alguns manuscritos. Somente então ela começou. E uma coisa que nós precisamos ter em mente é que há mais de 200 anos, que houve mais de 200 anos entre o Kuiji e a dinastia Sung, que foi o momento onde apareceram esses manuscritos. E da mesma forma,
Antigamente, enviar mensagens e viajar era algo muito difícil. Se você quisesse enviar uma carta, demorava muito tempo. E se você tivesse que ir até algum lugar, também levava muito tempo para se deslocar. E além disso, durante a transição da dinastia Tang até a dinastia Sung, teve esse período de transição. E entre essas duas, esse período de transição, houve muito conflito. Da mesma forma, Huaichang, em Huaichang houve a perseguição do budismo. E nós falamos de Huaichang, a perseguição do budismo Huaichang. Isso é parecido com algo que aconteceu no Tibete. Houve uma situação parecida na China, onde houve uma perseguição do budismo. E durante esse período, isso realmente é um período muito perigoso, foi um período muito perigoso. E muitos manuscritos foram destruídos. Então, por essa razão, nós devemos duvidar se existe mesmo uma história confiável, uma fonte confiável para essa história do monge das três carroças. E alguns estudiosos contemporâneos, eles dizem que durante a última parte da vida de Cuidi, ele ensinou o Sutra do Lótus Branco. E a maneira como ele explicou e as explicações da escola Tiantai. Então, essa é uma das 8 grandes escolas do budismo. E eles consideram o Sutra do Lótus muito importante. Então, a explicação deles e a explicação de Koiji, elas não correspondem. Então, os seguidores dessa escola Tiantai, eles começaram a rejeitá-lo. E eles explicaram essa analogia das 3 carroças do Lótus Branco incorretamente. E então, eles dizem que havia um vagão levado por uma cabra, que seria igual à tradição de Shavraka, e a tradição Pratyeka Buda seria como um vagão sendo levado por um servo. E aquele levado por um boi é comparado ao caminho do Bodhisattva. Mas esses 3 vagões, eles são explicados no Sutra do Lótus Branco. Eles se encontram no Sutra do Lótus Branco e os seguidores da Tiantai, eles explicam de uma forma incorreta. E por essa razão surgiu essa história do monge dos 3 vagões. Então, isso parece ser como um resquício da explicação incorreta deles. É isso que alguns estudiosos afirmam. Mas, em todo caso, o meu pensamento a respeito disso penso que as fontes confiáveis que temos sobre o Kuei-ji têm que ser da dinastia Tang, da época da dinastia Tang. E os próprios escritos de Kuei-ji. Do contrário, se nós pegarmos esses documentos que foram escritos muitos séculos depois, isso não parece algo correto. Caso contrário, se nós não considerarmos os próprios escritos do Kuei-ji como sendo os mais importantes, pode ser que nós iremos fazer acusações infundadas a respeito de um mestre, e isso realmente é muito ruim. E da mesma forma, a história do Sutra do Lótus Branco pelo monge Sanxiang.
是大乘 E se eu explicar isso no geral, 是啥的，下个啥的就过了吧。讲那个，就把他们这个人民了下个水吧，下个下个母尼个日本 todos os monges chineses, 下个写的 eles receberam 人民都不得了。 o nome de Shakya porque eles estavam 是大乘 detendo a linhagem de Shakyamuni. Então, eles receberam o nome Shakya. 选上个罗马人。 Então, nós podemos dizer que esse mestre Mahayanaji, ele era um aluno de Xuanzang. E nós podemos entender como Mahayanaji como sendo Kuiji. E o Xuanzang, ele tinha mais de 300 alunos. E dentre eles, 70 alcançaram a realização. E dentre esses 70 alunos, haviam 4 que eram os discípulos mais experientes. E o Kuiji era como a joia da coroa de todos os alunos. Ele era o que mais se destacava dentre todos os alunos de Xuanzang. E antes dele nascer, a mãe dele teve um sonho. Ela sonhou que um Buda, ele tinha um... É algo como um cetro que o imperador segura. É realmente parecido com um cetro do rei. É como um sinal de que é um rei. Então ela sonhou que o Buda levava esse cetro na mão e o Buda disse a ela: eu gostaria de entrar no seu ventre. O Buda disse isso. E depois, logo após ela ter esse sonho, então ela ficou grávida do Kuiji. E isso é uma descrição um pouco diferente da que consta no Sutra dos Monges Eminentes da dinastia Song. E quando ele nasceu, havia muitas nuvens auspiciosas e assim por diante. Então, quando ele tinha 9 anos, é dito que ele se tornou um renunciante, mas eu acredito que não seja se tornar um monge, mas sim que ele sentiu uma repulsa muito grande pelo samsara. E na idade de 17 anos, aí então ele entrou na Sangha. Mas em particular, ao ensinar a história do Sutra do Lótus Branco, ele escreve sobre como o Kuiji ensinou o Sutra do Lótus Branco. E quando ele estava fazendo durante o dia, ele ensinava, e então à noite ele escrevia um comentário. E conforme ele fazia ele dava a explicação, houveram muitos sinais milagrosos que apareciam continuamente. Para algumas pessoas sonharam Ele começou a escrever quando ele começou a escrever um capítulo sobre mostrar uma estupa, que esse é um capítulo do Sutra do Lótus Branco, e conforme ele começou a escrever esse capítulo, algumas pessoas elas sonhavam que todos os Budas de todos os reinos de Buda, eles vieram perante o Mestre Kuiji e tiveram debates com o Mestre Kuiji. Então era esse tipo de sonho que as pessoas tiveram. Essa é uma história. E não há nenhuma única palavra sobre os 3 vagões nessa história. E como eu disse ontem, na própria explicação do Kuiji, na explicação do tratado Fundamentandamente Apenas, o que ele diz nesse texto no geral
o Cuidi diz é que a vida dele teve muitos altos e baixos, e que na idade de 9 anos, ele diz, minha mãe morreu. E isso, na verdade, não fica claro se são ambos, os pai e a mãe, ou apenas a mãe, ou um dos dois. Ele diz, meus pais morreram, e desde essa época, eu vivi pelas florestas e montanhas, e desde essa época, ele já tinha o desejo de sair de casa e viver como um eremita. Então, desde muito jovem, ele diz, eu comecei a crescer, eu comecei a realmente me distanciar mais e mais do mundo. Então, quando ele tinha 17 anos, ele finalmente cortou o cabelo e se tornou um monge. E mais tarde, sob o comando do imperador, ele tinha uma posição de mensch. Isso era como um atendente da sanga, ou talvez um porteiro, como um atendente mesmo, talvez, do Xuanzang. E no início, o Xuanzang, ele tinha mais de 1000 alunos. E naquele ponto ele era apenas um dos milhares de estudantes. E mais tarde, dentre esses milhares de estudantes, havia 70 excelentes discípulos, e o Kuei-ji era um desses 70 excelentes discípulos. E o Kuei-ji, ele ofereceu preces para que ele pudesse ser o detentor da linhagem, e para que ele pudesse explicar o Dharma aos outros. Ele fez esse tipo de aspiração. E então ele era muito diligente, ele não era preguiçoso, fraco. Então, por essa razão, ele começou a trabalhar na tradução junto de Xuanzang. E por ele ter essa capacidade, essa habilidade, ele se tornou um escriba. Eu já falei a respeito dos métodos deles, como era feito o trabalho do escriba, do editor, e ele era um escriba, e essa era uma grande oportunidade para ele. E nessa época, então, ele escutou muitos ensinamentos pelo Xuanzang, a partir dos manuscritos em sânscrito, e ele, então, tomou notas, fez muitas anotações e escreveu comentários a partir disso. E a própria explicação do próprio Kundi e a explicação dos seus contemporâneos, do seu contemporâneo Shenshan, quando nós olhamos para essas explicações, nós vemos que não tem nenhum relato de que ele não queria se tornar um monge. Eu acredito que ele realmente queria se tornar um monge desde muito novo e estava apenas aguardando as condições propícias para isso. E da mesma forma, uma coisa que eu mencionei ontem, ele era de uma família muito importante. E ele era muito bom em escrita e composição. Ele era uma pessoa que realmente recebeu uma educação, muita educação. E ele continuou a trabalhar nisso. Então, nessa época, para se tornar um ministro do imperador, era preciso ter muita educação e fazer diversos testes, então, para se tornar um ministro. E uma vez que você tornasse um ministro, então você tinha uma grande fama. Então era preciso ter educação, escrever bem, e se continuasse nesse caminho para se tornar um ministro, realmente era uma vida fácil, com tudo que era preciso. Mas ele não quis isso, ele tinha as condições para isso, mas ele não quis, ele realmente preferiu se tornar um monge. E se nós olharmos as razões disso, há 3 diferentes razões. E a primeira razão ou circunstância, como eu disse num outro dia, o tio mais velho de Kuji, o Yu Qigong ou Yu Qijing,
Ele realmente era um general muito conhecido e era considerado muito, era muito prezado. E ele tinha muitas habilidades militares. Ele era considerado de forma muito elevada também pelo imperador Tang Taizong. Mas ele tinha um certo caráter. Provavelmente ele não era chinês. Dizem que ele é de uma área de um grupo étnico xinde. Isso é um grupo diferente. Então ele tinha um caráter muito direto e também ele ficava muito facilmente nervoso. E ele também se vangloriava do que ele fez. Frequentemente ele falava, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tinha muito orgulho. E o imperador um dia veio arranjado uma grande festa, como um grande banquete para os ministros. Então, uma vez que ele estava fazendo esse grande banquete, e outras pessoas tinham que sentar abaixo deles, quando outras pessoas sentavam abaixo deles, colocavam ele nessa posição mais alta, e ele pode, então, falar de forma muito rude, muito agressiva, porque ele é um general. E um dia ele levantou a mão e quase bateu numa pessoa. Quase arrancou o olho da pessoa. E essa pessoa que ele quase arrancou o olho, na verdade, era um grande oficial. E por causa dessa situação, o imperador Taizong também ficou muito nervoso. E o que ele disse é que no passado, durante a dinastia Han, havia um imperador chamado Liu Bang, e durante a época de Liu Bang, havia muitas pessoas capazes, como um chamado Haixin e muitos outros, mas ele matou todos. Esse imperador matou todas essas pessoas. E ele disse que a culpa não era dele mesmo, não era de Liu Bang, mas que a culpa era dos próprios ministros que ele assassinou. Então, basicamente, isso era o imperador Taizong dando um aviso, falando que se ele não, um aviso muito severo, falando que se ele não fosse cuidado, se ele não tomasse muito cuidado, ele ia acontecer a mesma coisa, ele ia se tornar também como Liu Bang. Isso iria acontecer com ele também. E era algo que ele precisava compreender. Então, posteriormente, esse general Yu Qigong e o ministro Gong, eles tiveram uma queda. Basicamente, eles eram duas pessoas agressivas e eles foram expulsos da capital. E ele recebeu algumas responsabilidades em outras regiões externas. E quando ele estava na capital, ele tinha uma posição muito elevada. Então, a posição dele foi rebaixada e o respeito por ele também diminuiu. Então, no final da vida, ele sentiu uma grande fé no caminho dos sábios. E naquela época ele começou a ter muita fé na religião Tiandao, ou o caminho dos sábios. E ele fez muitas práticas, e durante 26 anos ele não conheceu ninguém de fora. Ele apenas pôs muito esforço para fazer as práticas. Então o tio de Kuiji, ele realmente foi um general muito importante, mas devido a muitas mudanças na sua vida,
é muito possível que ele, que ele influenciou o Cuidi. Então houve uma grande mudança, e isso provavelmente realmente influenciou o Cuidi. E a segunda razão é que quando o Cuidi ele tinha 9 anos, o pai, ou talvez a sua mãe, e provavelmente foi a sua mãe, ela faleceu. Então, basicamente, de uma idade muito jovem, ele tinha uma sensação de ter sido abandonado. E ele começou a se revoltar, então, com essas questões tóxicas de fama e coisas parecidas, mundanas. Então, ele sentiu renúncia por fama e surgiu a vontade de se tornar um monge. Então, terceiro, durante o período da dinastia Tang, no período Tang, se ele quisesse se tornar um monge, não é. Durante o período Tang, o budismo se espalhou rapidamente. Então, se ele quisesse se tornar um monge, seria muito fácil. E foi quando o budismo se tornou mais influente. E, em particular, depois que o Xuanzang ele voltou para a capital Chang'an, o budismo floresceu amplamente. E em termos de interesse em traduzir as escrituras budistas e assim por diante. E, em particular, os imperadores Taizong e também a imperatriz Wu Zetian, ambos apoiaram muito os ensinamentos budistas. E também havia uma outra circunstância muito favorável. Na verdade, são muitos fatores internos e externos que estavam favoráveis para o Cuidi se tornar um monge. Não é apenas que ele não queria se tornar um monge e o Xuanzang insistiu. Eu acho que não, esse não é o caso. Essa não parece ser realmente a história. Então, esses são os eventos que correspondem à história dos 3 vagões. E a seguir, nós falaremos a respeito do comentário sobre o seu texto Ascensão de Maitreya. Há um sutra chamado Ascensão de Maitreya. Isso está traduzido no cânone tibetano. E o que é isso? O mestre Cuidi, como eu mencionei antes, ele escreveu comentários acerca de muitos textos. Ele fez comentários a respeito de muitos textos, principalmente daqueles textos, sutras e tratados da escola mente apenas. E por isso ele é chamado do mestre dos 100 textos. E não apenas ele era um grande erudito, um grande mestre, também há muitas outras formas que ele demonstra que ele não era um ser ordinário. Na verdade, ele era uma pessoa superior. E algumas dessas histórias também estão relacionadas ao texto da dinastia Song, A Vida dos Monges Eminentes. Então, eu vou compartilhar algumas histórias que contém nesse texto. E a razão para contar essa história é que quando nós lemos, nós podemos adquirir uma boa ideia do tipo de ser que era o Cuidi, o quão grandioso era o Cuidi. Ele não era apenas um ser comum, ele era realmente um ser superior. E a primeira história, ela diz a respeito da circunstância que levaram o Cuidi a escrever um comentário sobre o Sutra da Ascensão de Maitreya Tushita. E o Cuidi, ele
foi, então, em determinada época, em peregrinação à montanha Utesha. E quando ele foi até esse local, muitos discípulos se tornaram seus alunos. E ele construiu muitas estátuas nesse caminho. E ele construiu uma estátua de Maitreya. E eu acredito que ele também construiu uma estátua dele mesmo, mas eu não estou certo disso. E, após construir isso, as pessoas faziam o voto de Bodhisattva e rezavam para essa estátua todos os dias. E eu falarei mais sobre isso depois. Mas, de qualquer forma, ele se tornou o mestre dessa grande montanha. E ele também era o indivíduo, a pessoa que propagou a filosofia budista por essas montanhas. E uma vez, quando ele estava em uma peregrinação com o Hashan, havia esse local chamado Waitanshan. Isso é próximo das 5 grandes montanhas Wataishan. E nesse lugar havia também um antigo monastério, e ele passou a noite nesse local. E quando ele estava nesse monastério, ele teve um sonho. E no sonho, o Kujili sonhou que ele estava no meio dessa grande montanha. E ele via que havia um grande número de seres que estavam como gemendo, chorando. E naquele momento estava muito escuro, era uma escuridão total. E era algo como insuportável. E por isso o Kuiji, ele foi até o pico da montanha e olhou todas as direções para saber quem estava chorando, quem estava gemendo. E tudo apareceu na cor do berilo azul, Vaidurya. E quando ele olhou para cima, ele olhou e no céu, bem alto no céu, ele viu uma cidade. E nessa cidade saiu dessa cidade uma pessoa. E essa pessoa disse, mestre, o que é isso? E ele disse, mestre, o que é isso? Espera um momento, por que você veio aqui? Quando ele ouviu essa voz, por alguns momentos, então 2 jovens deuses, eles eram com aparência muito jovem, eles emergiram então da cidade. E ele perguntou, você viu todos esses seres sencientes ao pé da montanha? E ele disse, sim, eu ouvi o som deles, mas na verdade eu não pude vê-los com os meus olhos. E então um dos jovens deuses deu uma espada ao Kuiji. E eles disseram, abra o seu estômago e você verá. Então, quando eles falaram isso, o Kuiji, ele abriu o estômago e quando ele fez isso, 2 feixes de luz saíram do estômago. E eles brilharam tão longe, indo até a base da montanha. Então, eles iluminaram toda a base da montanha. E quando ele olhou nesse momento, havia inúmeros seres sencientes completamente atormentados por um grande sofrimento. E então, depois os 2 jovens deuses, eles retornaram e eles tinham 2 rolos de papel e um pincel e eles jogaram esses papéis e o pincel para o mestre Kuiji.
E assim que o Cuidi pegou esses rolos de papéis e o pincel na mão, imediatamente ele acordou, muito assustado. Como quando você tem um sonho ruim, você acorda assustado. Foi exatamente assim. E no momento que ele acordou, era exatamente meia-noite. Era como meia-noite ou talvez o meio da madrugada. E o Cuidi, nesse momento, ele começou a olhar em volta, e ele vê um lugar no monastério que tinha uma luz brilhando. E não havia luz elétrica nessa época. Então, quando você vê uma luz nesses dias, nesses tempos antigos, é algo que se destaca. E ele podia ver uma luz vindo de um quarto do monastério. Era como uma luz contínua. E ele foi ver de onde estava vindo essa luz, de onde estava brilhando. E ele viu que havia rolos de papel. E isso não é então um sonho, é realmente de fato após ele ter acordado. E aí ele viu esses rolos de papel. E quando ele abriu esses rolos, o que eles eram? Nos dias antigos, no chinês, eles enrolavam os textos, certo? Então ficava um rolo de papel. E quando ele abriu esse rolo de papel, era o Sutra sobre Maitreya ascendendo ao céu de Tushita. E no momento que ele viu o Sutra, ele lembrou do sonho. E ele pensou: ah, definitivamente esse sonho foi o Maitreya me dizendo que eu deveria escrever um comentário sobre esse sutra. E ele imediatamente então pegou um pincel e começou a escrever o comentário. E quando ele começou a escrever, então 27 relíquias caíram da ponta do pincel que ele estava usando. E essas relíquias, elas eram do tamanho como de cerejas. Há muitos tipos diferentes, certo? As menores, mas eles tinham uma forma muito bonita, uma cor vermelha, e foram 27 relíquias. E também havia outras relíquias que vieram também do pincel, que eram amarelas, amareladas. E essa foi a forma como o Cuidi começou a escrever o comentário sobre o Sutra da Ascensão de Maitreya Tushita. E essa é a primeira das histórias. A história do Sutra da Ascensão de Maitreya Tushita, ao céu de Tushita. E o que eu gostaria de falar agora é que quando ele foi a essas montanhas, havia muitas estátuas diferentes. E ele construiu estátuas em tamanho real de Maitreya. Então, uma coisa que foi reconhecida, essa montanha, o Taishan, é que ela foi reconhecida primeiro como a montanha sagrada de Manjushri, posteriormente de Maitreya. E como fundador da Escola Mente Apenas, ele considerava Maitreya como sendo muito importante. E a segunda história que eu quero mencionar é a história do mestre do Vinaya, Dao Xuan, e os mensageiros das deidades, dos deuses. E também essa história também está na vida dos monges eminentes. E esse mestre Dao Xuan, ele na verdade é o mestre
ele é o fundador, é um detentor da linhagem das escolas do Vinaya. E ele também é o detentor da linhagem da escola da Montanha do Sul. E ele foi o fundador dessa escola. E como eu mencionei um outro dia, ele também era um dos assistentes na escola de tradução de Tan Xuanzang. Então, o mestre Cuidi provavelmente cruzou com Dao Xuan algumas vezes. E quando nós pensamos em Dao Xuan, ele era extremamente cuidadoso e disciplinado. Então, todos os dias, o rei dos deuses, eu acredito que esteja se referindo aos 4 grandes reis, eles enviaram mensageiros todos os dias, até mesmo para coisas menores. Eles enviavam mensageiros a Dao Xuan para perguntar a respeito dele. E num desses dias, quando o Cuidi ele foi se encontrar com Dao Xuan, e nesse momento, foi o mesmo momento que os 4 grandes reis mandavam os mensageiros para encontrar o Dao Xuan. E naquele dia específico, os mensageiros dos deuses, eles não vieram até que Cuidi for embora. Então, depois do Cuidi partir, então, finalmente, esses mensageiros, eles vieram até o Dao Xuan. Então, o Dao Xuan perguntou, vocês estão atrasados hoje. Ele fez como uma crítica. Você sempre vem na mesma hora e hoje você não veio na mesma hora. E ele perguntou, por que vocês fizeram isso? E os mensageiros, eles responderam, é claro, mas um grande Bodhisattva Mahayana estava aqui. E porque havia um Bodhisattva Mahayana, havia tantos deuses e um séquito enorme, então nós não tínhamos poder para vir até aqui. Nós não teríamos um poder miraculoso para fazer com que nós viéssemos até aqui naquele momento. E essa é uma explicação. E a outra também é a história do monge dos 3 vagões. Não é se ela é real ou não, mas tem que estar relacionada. Então, o Dao Xuan, ele realmente detinha os preceitos do Vinaya, e ele teve alguns problemas com o Cuidi. E ele falava, ele é um grande mestre da mente apenas. Mas depois, então, que esses mensageiros dos deuses disseram que ele era um Bodhisattva verdadeiro, e só então ele percebeu que ele, na verdade, que o Cuidi era diferente de todos os outros seres, que ele deveria ser realmente um ser muito grandioso. Mas, em todo caso, isso também está relacionado ainda com a história do monge dos 3 vagões. Então, nós não sabemos se isso realmente aconteceu. Mas, em todo caso, esse mestre do Vinaya, Dao Xuan, era alguém que os deuses vinham falar e perguntavam muitos detalhes para ele. Então, nessa época, os deuses falaram, esse é um Bodhisattva Mahayana. Eles disseram ao mestre Dao Xuan. E ele também perguntou aos mensageiros diretamente, mas o que nós podemos aprender com essa história é que o mestre Cuidi, ele não era uma pessoa comum. Ele era um grande ser, ou até mesmo um Bodhisattva. Ele realmente é um ser superior. Até mesmo se nós não falamos as histórias, se nós olhamos os seus escritos, nós vemos que ele não era uma pessoa ordinária. Então, quando ele conta histórias como essas, nós podemos ver que ele não era um indivíduo
comum, ele realmente era um ser superior. E da mesma forma, outra coisa que é dito nesse texto da Dinastia Song, A Vida dos Monges Eminentes, é que o Kuji ele trabalhou muito duro durante toda a vida dele. E ele era extremamente inteligente. Então ele fez uma estátua de Maitreya. E ele também fez o voto de Bodhisattva. E a aspiração de renascer em Tushita na sua próxima vida. Então, essa estátua de Maitreya, ela começou a radiar luz. E todos podiam ver essa luz brilhando a partir dessa estátua. E da mesma forma, o Kuji, ele também fez uma estátua de Manjushri, de jade. E ele colocou nessa montanha dos 5 picos. E ele também fez uma Prajna Paramita pintada em ouro. E quando ele terminou, todas elas brilhavam com raios de luz. Incríveis. E nós paramos por aqui, temos 20 minutos de pausa. 알았어. 나는 샴리아다 E o que eu gostaria de explicar a seguir é como Kuiji faleceu e como as pessoas então elevaram o status dele. Por favor, aguardem um momento. 다 될래야 회지의 tar 용준 칠로 당보 지료한 제비나 초기 교체행위 그러랴 Então, no ano de 682 da Era Comum, o Kuiji ele faleceu na escola de tradução. Então, ele não teve uma vida muito longa, ele tinha apenas 51 anos quando ele faleceu. E os seus restos mortais, eles foram enterrados diante de uma estátua de Tanchuanzan. Enquanto ele estava vivo, os seus discípulos o consideravam como sendo indivisível de Tanchuanzan e o tomavam realmente como um exemplo. Era alguém que os inspirava. E que era alguém para realmente ser tomado como exemplo. E como mencionei anteriormente, o Xuanzang ele retornou da Índia para a China e estava ensinando o Dharma e traduzindo o Dharma. E após ele retornar, ele passou mais de uma década ensinando e traduzindo o Dharma. Não tenho muita certeza de quanto tempo durou, mas mais de 10 anos. E nessa época ele chegou a ter mais de 3.000 alunos. Ele era realmente conhecido. E dentre esses alunos tinham 70 grandes discípulos. Mas aqueles que permaneceram no templo, que está escrito em diversos comentários, aquele que escreveu muitos comentários e que propagou a filosofia mente apenas foi o Kuiji. Nenhum dos outros permaneceu no templo e
permaneceu no templo e realmente fez o mesmo que Cuidi. Isso está escrito nas vidas cantadas de monges eminentes. E se nós pensarmos na história do budismo chinês, é escrito que o Xuanzang, ele foi o fundador da escola chinesa da mente apenas. E o Cuidi foi aquele que explicou os textos de Xuanzang, os textos que o Xuanzang traduziu. Então era como se fosse o pai e o avô. O Cuidi era como o pai da mente apenas e o Xuanzang era como o avô da escola mente apenas. Então, quando nós falamos que eles eram os predecessores da escola mente apenas, ela como os antecessores da escola mente apenas, o Cuiji e o Xuanzang. Mas aquele que de fato fundou a filosofia mente apenas, o Xuanzang, ele trouxe todas as escolas, todos os textos filosóficos para a China e os traduziu. Mas durante a época de Xuanzang, provavelmente não havia uma escola autônoma chinesa da mente apenas. Então, Puiji, ele tomou as notas e escreveu comentários sobre os ensinamentos de Xuanzang e isso se propagou amplamente. E por isso ele era conhecido como o fundador da escola mente apenas das características fenomênicas. E o Puiji, ele nasceu numa família de generais, numa linhagem familiar de generais. Mas ele era como um general que guardava os ensinamentos, apesar de não ter se tornado um general, de fato. E ele é como se fosse uma pessoa em 1 milhão. Ele realmente era um grande ser. Surgir um ser como o Cuiji não é nada normal, não é nada comum. E então, posteriormente, algumas pessoas mais modernas elevaram o status dele. No final da dinastia Ming, havia quatro grandes mestres chineses. Um chamado Lian Qi Zhuchao, o primeiro deles é o Lan Qi Chu Hong. O segundo, então, é Zibai Jike. E o terceiro, Qin Chao. Han Shan. Qin Chong Han Shan. E o quarto, Ouyi Shishu. Então, o Lin Cho Shun Hong. Então, dentre esses os mais famosos da escola Zen, da escola Chan, era o Han Shan Danchin. Ele era um mestre Chan muito conhecido. E ele escreveu sua própria autobiografia, chamada Os Contos do Velho Han Shan. Traduzindo literalmente, seria como os contos do Han Shan andando pelo mundo. E é um louvor de Cuiji, que em chinês, que diz, eu irei ler em chinês. E o sentido disso, se nós traduzirmos, fazendo uma tradução breve, essa escola da mente apenas tão maravilhosa e profunda,
Só você poderia espalhar-se como luz no sol do céu. Você certamente deve ter recebido isso de Maitreya em Tushita. Caso contrário, como você deveria perceber todos os seus pontos difíceis? Essa seria uma tradução vaga. Então, dizendo que essa maravilhosa e profunda escola mente apenas. E isso ela só poderia se propagar como a luz do sol no céu. E para ser capaz de fazer isso, então ele diz que ele deve ter ido certamente ao céu de Tushita para receber esses ensinamentos da mente apenas de Maitreya e então retornar e explicar os pontos difíceis. Do contrário, como você poderia compreender todos os pontos difíceis da escola mente apenas? Você deve, com certeza, ter ido ao céu de Tushita e ter visto Maitreya em pessoa, ter recebido de Maitreya em pessoa. Então, esse é um mestre, esse é um elogio de Kuiji ao mestre Hanshan. Esse é um texto de Huangshan Quintin como elogio a Kuiji. E como eu mencionei, a explicação do Tratado Fundamentando a Mente Apenas é um comentário de Kuiji. E a razão pela qual ele escreveu esse comentário, nós também podemos traduzir como o Tratado Fundamentando a Consciência Apenas. E ele explicou o pensamento de Xuanzang nesse texto. E o Kuiji, ele era um grande mestre. Ele foi... E se nós olharmos agora, ele é uma pessoa que viveu há 1340 anos. Então, entre entre o Kuiji e nós, até agora, há mais de 1000 anos, um intervalo de mais de 1000 anos. E também ele foi assistente de Xuanzang na tradução de textos. Ele foi o escriba primário e também era um editor de estilo. Então, quando falamos das traduções dele, é desnecessário dizer que o nível dele de escrita, gramática e composição era realmente excelente. E quando o Xuanzang ele escolheu um assistente, ele só escolhia o melhor dos melhores. E se o Kuiji ajudou ele nas escritas, então os escritos de Kuiji era realmente de um nível muito elevado. E posteriormente, então, ele fez os seus próprios escritos. E eu gostaria de falar a seguir de uma introdução à explicação do Tratado Fundamentando a Mente Apenas. Eu não conseguirei ensinar sobre ele, eu ensinarei, na verdade, no dia depois de amanhã. Mas as suas palavras, um prefácio, uma introdução, as palavras no prefácio são muito bonitas, as palavras de introdução. Mas a sua escrita é um chinês clássico que é muito difícil de compreender. Ele pensa a maneira como ele usa os termos, a sintaxe, a gramática. Não é algo que é muito fácil para a gente compreender ou até mesmo traduzir nos dias de hoje. Alguém como eu, até mesmo que eu queira pronunciar as palavras corretamente, eu não consigo. Se você pede para uma pessoa chinesa, ela vai ter dificuldade em ler. Então, por essa razão, conforme eu ensino isso, eu não irei traduzir o conteúdo literalmente para o tibetano. Eu acredito que está tudo bem falar apenas o seu significado, grosseiramente, em uma linguagem coloquial.
em tibetano coloquial. Mas, no entanto, eu iria mostrar as palavras, eu irei mostrar no slide as palavras em chinês, você pode ver as palavras, mas eu não falarei exatamente o conteúdo literal que está ali. Apenas falarei em linguagem coloquial. Então, se nós realmente quisermos compreender o conteúdo dessa introdução ao tratado explicando, ao comentário explicando o tratado fundamentadamente apenas, não há outra escolha a não ser realmente confiar em outros comentários. Nós precisamos nos basear em outros comentários. Então, há 3 explicações principais. Então, o que eu estou explicando é o prefácio do tratado explicandamente apenas, profundamente apenas. Então, nota sobre o Fundamentando a Mente Apenas, que foi escrito pelo discípulo de Guiji, Lin Tai. Então, foi provavelmente escrito por esse discípulo Lin Tai. E a segunda foi escrito pelo mestre do século VIII da Escola das Aparências Fenomenais, Zhenshu. E essa é uma explicação também do prefácio, de uma explicação da introdução, uma explicação do tratado fundamentadamente apenas. É apenas um prefácio que foi escrito por esse erudito japonês. E o terceiro é um texto escrito na década de 90 por um erudito japonês chamado Luo Shizhen. Isso é chamado de um comentário revisado sobre a explicação do tratado fundamentadamente apenas. Então, esse, é claro, é muito posterior. E a sintaxe, a gramática é muito mais coloquial, então é muito mais fácil de ler. Então, a partir do dia depois de amanhã, eu falarei a respeito desse prefácio. E eu me basearei principalmente nessas 3 fontes. Então, o primeiro dos autores é o Lin Tai. Então, infelizmente, eu não pude encontrar nenhum relato confiável da vida de Lin Tai. Então, ele era um monge da dinastia Tang e provavelmente ele foi aluno do Guiji. É o que me parece. E então, o segundo autor é o Zhenshu. Como eu mencionei antes, ele é um monge japonês do século VIII. E também não há um relato detalhado da sua vida, mas se diz que o seu guru foi o mestre Xuanfang. E ele também. E também um erudito japonês, Gendo. Em chinês é Xuanzang e em japonês Gendo. Então, Zhenshu, ele seguiu esse mestre e estudou mente apenas com ele. E ele era um mestre, um monge japonês, Xuanfang. E ele era um aluno do mestre Kujo. E ele era um aluno de Shujo. E ele estava na 5ª geração de mestres da linhagem de Xuanzang. Então, Xuanzang transmitiu para Guiji, Guiji para Xuanzang, Xuizhao para Xiuzhao, e então para Xuanfang.
e Xuanfang para Zhenshu. Então, Xuanfang, ou Genpo, era japonês e Zhenshu japonês. E antes deles eram todos chineses. 다이네야 산주 그旋房 라마르테네 당마카데 슈브레 디 슈브레 디사 디고랴 다니주 십제디 더더 매비 인두산 더더 세브지 슈즈티 요마네 이네야 니주직 세브 가르차디 거르사나 템핑 E não há muito detalhe de como Zhenshu recebeu ensinamentos de Xuanfang, mas uma coisa que é clara que aconteceu é que em 734, Xuanfang, ele estava vivendo na capital, Shangang, e então ele retornou para o Japão. E quando ele estava retornando, um feito muito importante que ele fez é que ele trouxe mais de 5.000 volumes de sutras e tratados. E o que nós podemos compreender, ou pelo menos deduzir, a partir dessa história, se nós estamos falando desse mestre, ou de outros mestres japoneses, é que o monastério ele tinha mais do que alguns textos. Então, no japonês Kofuji, o monastério Kofukuji, naquela época, ele era um monastério que tinha mais textos e tinha uma enorme biblioteca de textos. E eles trouxeram muitos textos chineses, primariamente budistas, mas também outros textos chineses antigos. E ele trouxe, então, mais de 5.000 textos para esse local. Então, o local mais apropriado para uma biblioteca era esse monastério de Kofukuji. Então, o comentário de Zhenshu, em particular, é uma explicação do tratado Fundamentandamente Apenas, e ele cita, ele faz citações de diversos textos chineses, e ele mostra exatamente o que estava escrito nesses textos antigos daquela época. E ele está usando manuscritos do século VIII. E a maioria desses comentários, eles não existem mais. Então, por essa razão, se nós quisermos um texto como fonte, esse comentário é uma excelente fonte de pesquisa de manuscritos chineses antigos. Mas realmente estar nessa área era a melhor oportunidade para estudar o budismo chinês nessa época. O monastério de Kofukuji. E então ele fez muitas pesquisas e traduções dos textos chineses. Então ele teve a oportunidade de pesquisar e ler muitos desses comentários, que foi muito útil para escrever seu próprio comentário. E o último deles é o Luo Shixian. Então o Luo Shixian ele nasceu em 1914
E ele estudou na Universidade de Songshan. E ele estudou com o mestre Baojin. E eles tinham uma conexão de Dharma, então ele estudou com esse mestre. E posteriormente havia um grande mestre chamado Tai Shu, que em termos de ensinamento e prática e estudo da filosofia, ele teve uma grande influência e ele estudou amplamente com esse professor. Ele estudou primariamente a Tiantai, a escola da montanha Tiantai, também a escola Mente Apenas, e o Caminho do Meio. E em 1965 ele foi então para Hong Kong, e em Hong Kong ele fundou a escola, ele fundou a Escola das Aparências Fenomenais, e mais tarde ele foi para a América do Norte e fundou a Escola Mente Apenas e a Escola das Aparências Fenomenais na América do Norte. E mais tarde, em 1993, ele voltou para Hong Kong e faleceu. Então, amanhã nós temos um dia de pausa, e no dia depois de amanhã eu falarei a respeito eu darei uma introdução, e eu primariamente me basearei no comentário desses três mestres, desses três eruditos. Provavelmente eu não poderei explicar o processo completo desse ensinamento. Se eu não puder ensinar muito, se eu precisasse explicar tudo, provavelmente eu levaria mais de 10 anos. Então, se tivermos mais tempo durante o outono, eu falarei mais a respeito da mente apenas. Eu acredito que isso é o suficiente por hoje.